Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de novo, depois de um tempinho, né? E é necessário dar uma parada para a gente repensar os procedimentos e estamos retornando juntamente com a nova fase, né, do nosso Instituto Samadhi. E agora, nessa etapa, né, da nossa caminhada, a gente está se integrando no programa Autoapometria, que vai estar no ar aí no nosso WhatsApp do Samadhi todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite, às 20h30, né, a partir das 20h30. E aí já estejam todos convidados, ok? Então, esse vídeo aqui, nós estamos fazendo agora, é justamente para registrar o assunto que nós abordamos ontem, né? Na primeira etapa do programa Autoapometria. Nós não realizamos, propriamente dito, uma quebra de contratos, né? Mas nós trabalhamos uma preparação para a quebra de contratos, ok? Eu, inclusive, nem gosto muito desse termo quebra de contrato, né? Porque, assim, no meu entender, muito pessoal, isso tem uma conotação assim mais comercial, empresarial, né? Um pouco distante dessas leads mais espirituais ou multidimensionais, né? Para mim, eu prefiro chamar de desemaranhamento multidimensional ou desemaranhamento quântico, porque, na realidade, essa situação que se chama quebra de contratos, ela justamente vem para desfazer emaranhados emocionais, né? Emaranhados mentais, que acabam se consolidando ao longo da vida ou das vidas, né, das pessoas, fazendo com que a programação de cada encarnação ela seja prejudicada, como se fossem infecções, né, vírus que entram no programa, na programação, e acabam prejudicando, né, a execução da atual programação, né? Claro que não existem outras infecções, né? Mas nós estamos tratando agora, né, particularmente deste assunto, né? Que envolve aí os emaranhamentos quânticos, ok? E aí, gente, por que nós ontem não fizemos a revogação do contrato? Ou começamos a fazer, né, o procedimento do desemaranhamento quântico? Porque, como eu disse, isso necessita, né, esse procedimento, ele necessita uma preparação, ok? E não é, assim, uma preparação ritualística, né? Tipo, acender uma vela, colocar um copo com água, etc. Tal, que tem, né, finalidades magísticas, né, para outros procedimentos, certo? Poderia ter para desemaranhamento quântico, poderia ter, mas nada impede que se faça isso, ok? Nada impede que se faça isso, não vai prejudicar, até sabendo como fazer, vai até ajudar, né? Nesse contato entre os planos, ok? Mas a preparação que eu falo é uma preparação comportamental. E aí o que envolve essas questões ligadas ao nosso estilo de vida, né? Ele é um pouco mais demorado, né? Não é só ali o acender a vela e depois apagar, etc. Não, é algo que vai impactar na forma como nós nos conduzimos, né? Pessoalmente, socialmente, espiritualmente e por aí fora. Então, é uma mudança, né, no comportamento que tem como origem, né, uma nova percepção de vida, ok? Uma nova percepção de vida. Por quê? Porque, vejam bem, o desmareamento quântico não basta o interessado fazer o decreto, né? Recitar o decreto. Não basta isso.
É porque se essa prática ela não vier acompanhada, né, de uma mudança comportamental, né, como se fala assim, de uma higienização consciencial, né, dificilmente vai obter um resultado promissor. Dificilmente vai obter um resultado promissor. Por quê? Porque o desemaranhamento multidimensional, ou quântico, ele não depende só de nós, sabe? Ele, na verdade, é um procedimento conjugado com outras consciências. E aí cabe, né, nesse raciocínio, pensar, né, no nome quebra de contrato. Por quê? Porque o contrato é um ato bilateral. Né? É um ato que envolve mais de uma vontade, né? E às vezes vontades antagônicas, né? Então, né, dos lados opostos, mas constituem um negócio, né? Constitui um negócio e a vinculação que se dá é através de um contrato, ok? A mesma coisa ocorre com a revogação de contratos de vidas passadas, como se fala, né? Revogação de contratos encarnacionais, etc. Tal. Por quê? Porque são relações que se estabelecem com a pessoa, o avatar, né, que está encarnado, né, numa atual experiência, e aquelas consciências ou entes que, em tese, estão desencarnados, fazendo ressonância no campo, né, desse avatar, mas fazendo uma ressonância negativa, ok? Negativa, porque são vínculos que se estabelecem de outras experiências, né? Assim como da atual experiência. Né? Então, o nosso comportamento nosso comportamento social, né? Ou o nosso comportamento, como eu posso dizer assim, nessa interdependência social, ele pode gerar isso que se chama os contratos de alma, que são os emaranhamentos, né, espirituais ou multidimensionais. Né? E como é que se dá isso? Por que se dá isso? Porque o que move o mundo são as emoções. O que move o mundo são as emoções, sabe? O pensamento é como o setor de planejamento. Tu planeja aquilo que você quer, ok? Mas quem faz acontecer, né, quem sensibiliza os elétrons livres são as emoções, são as nossas emoções, ok? Então, não basta apenas pensar, nós temos que agir com o coração, né? Com emoção, para colocar ali o tempero daquilo que se quer, ok? Bom, então, como a humanidade, no geral, ela é muito inconsciente, porque ela vive, de uma certa forma, esquecida, né, dessa realidade multidimensional. Então, a gente tem o costume de, quando não se faz maiores reflexões, perceber a vida como esse contexto unilateral aqui que nós vivemos, ok? Né? Esse contexto unilateral, só existe isso. E aí falam que existem outras coisas, coisa e tal, mas a pessoa vive muito identificada com as coisas desta vida, né? Então, acaba criando uma certa inconsciência com relação ao panorama maior da existência, né, que comporta outras realidades, né, multidimensionais no mesmo espaço. Né? Isso é quântico. E muitas vezes essas relações elas envolvem violentas emoções que não se apagam com o apagar de uma determinada vida, né? E essa relação ela continua. Então, quando vem um novo avatar, né,
vinculado a um determinado mental superior ou uma alma, né, para essa experiência aqui, aquelas consciências que estão no sistema e que criaram, né, uma ressonância negativa com o avatar anterior da outra vida, né, o que acontece? Elas entram no campo desse novo avatar, por quê? Porque ele provém da mesma fonte, né? Ele vem lá da mesma alma, vem do mesmo mental superior. Então, ele tem uma assinatura energética, né? E essas consciências, elas acabam entrando nesse campo e muitas vezes confundindo as personalidades, né? Elas pensam que o fulano hoje, vamos dizer assim, o Antônio, né? O avatar chamado Antônio, que está nessa experiência aqui, possa ser o avatar chamado Joana, que viveu há 200, 300 anos em uma outra experiência do planeta, ok? Mas como a Joana e o Antônio, eles estão ligados, né, pela mesma ancestralidade multidimensional, né, eles vêm do mesmo mental superior, né? Essas consciências que, de uma certa forma, se desequilibraram, que ficaram, que nem deveriam mais estar aqui nesse patamar existencial, mas continuam por apego, né? Continuam por autovalorização exagerada, então eles não conseguem deixar esse plano, mas eles estão sem um corpo físico, né? Então, eles, de uma certa forma, identificam aquela vibração e entram no campo, né, do Antônio, né, que eu falei, nesse exemplo, e começam a prejudicar, né, essa caminhada que esse novo avatar, o Antônio, tem, né, para desenvolver nessa atual experiência, né? E quando essas relações elas são de ódio, são de rancor, etc., tal, a coisa fica muito ruim o atual avatar, que, olha só, não percebe, via de regra, não percebe, sabe, que está sendo obsidiado por consciências, sabe, de outras vidas, e até pode ser dessa vida mesmo, né? E isso começa a atrapalhar a vida desse avatar, né? Do Antônio, vamos dizer assim. O que ocorre? O Antônio toma, em determinado momento da vida, ele toma consciência dessas relações e ouve falar que quebra de contrato resolve, etc. Tal, pará, e aí ele vai, começa a fazer, né, a revogação de contratos. Só que começa a fazer o procedimento por desemaranhamento quântico, né? Só que o que ocorre? O que acontece? É aquela coisa do contrato, né? Tem mais de uma parte. O que vai obrigar a essas entidades, a essas consciências, a saírem do campo do Antônio? Agora, só porque ele não quer mais essa relação? Se eles saem se eles quiserem, mas se eles estão tendo vantagens, eles vão permanecer, entendeu? Então, tem que ter um terceiro elemento, né, uma terceira força para fazer valer, né, aquela declaração de rompimento do contrato, para que haja o desemaranhamento, certo? E isso vai envolver quem? Vai envolver aquilo que a gente entende como os nossos mentores, né? Alguns vão dizer, o nosso anjo da guarda, que seja, mas são os nossos mentores, são os nossos monitores, né? Aqueles seres da nossa egrégora que nos acompanham e nos observam, né? Aí você vai dizer assim, pô, mas se eles estão observando, por que eles não intervêm? Se eles estão vendo que o Antônio está sendo prejudicado. Por quê? Pelo seguinte, porque o Antônio, sendo coisas dessa vida ou de outras vidas, ele estabeleceu aquele vínculo kármico com outras entidades, outras consciências, né? Pelo seu livre-arbítrio. Pelo seu livre-arbítrio. Tipo, quando, né,
não era o Antônio, mas era a Joana, há 200 anos, ela fez uma jura de amor, certo? E isso acabou fazendo com que hoje o Antônio, né, encontre sérias dificuldades em se relacionar com, né, de uma forma mais afetiva, amorosa, né, com pessoas que possam ser seus companheiros, suas companheiras, etc. Tal, entendeu? É, quando, digamos, a Joana procurou, aqui um exemplo, tá? Um feiticeiro para fazer um trabalho, uma feiticeira para fazer um trabalho de amarração, né, para garantir o retorno do seu amor, entre aspas, né? Isso é mais apego do que amor. Ela acabou fazendo de uma forma inconsciente, tá? Estabelecendo compromisso com entidades que, trabalhando ao favor dela ou não, pouco importa se aquele feitiço deu certo ou não, certo? Mas ela abriu o campo para essas entidades entrarem, né, na sua linha vibratória e começarem a explorar a sua energia, ok? E aí, quando chega aqui o Antônio, é a mesma assinatura energética, né, porque provém da mesma alma, essas entidades entendem que o Antônio é a Joana, e aí entra no campo e começa a atrapalhar a programação de vida, né, desse novo avatar. Para que ocorra, então, esse desemaranhamento, certo? Tem que ter intervenção, né, dos nossos amigos, né, dos nossos mentores. E isso, gente, exige o quê? Exige uma certa força, porque os caras que estão tirando proveito não vão sair assim de bom grado. Então, eles vão sair, muitas vezes, obrigados. Às vezes, estabelece uma verdadeira guerra lá do outro lado. E a gente fica aqui sem saber de nada, ok? Então, às vezes, estabelece verdadeiras negociações do outro lado, dependendo, né, da força desses grupos, ok? Tem que estabelecer negociações, e às vezes entram em guerra. E às vezes é necessário pedir ajuda de outras hierarquias para conseguir fazer valer um pedido de desemaranhamento quântico, uma quebra de contrato. Então, essa coisa não é tão simples assim, né, como aparentemente pode parecer. E para isso é que a gente tem que ter uma preparação anterior. É por isso que eu falo assim, você tem que se preparar espiritualmente, você tem que se preparar socialmente, você tem que se preparar pessoalmente. Por quê? Porque se você não tiver comprometido com essa higienização ético-moral, né, ligada a Netuno, se você não acionar o seu Netuno astrológico, dificilmente, sabe, o seu trabalho, o seu procedimento de quebra de contratos ou desemaranhamento quântico vai ter resultado. Porque se não tiver ninguém lá do outro lado, sabe, para intervir ao seu favor, nada acontece, assim, no sentido de romper a relação, ok? Pode até acontecer um recrudescimento da atuação daquelas entidades que estão lá te explorando, que elas vão ficar preocupadas, oh, esse cara está com essas ideias subversivas, né, de quebra de contrato, que é isso, vamos dar uma lição nele. Então, assim, é necessário nós, né, trabalharmos, sabe, a nossa visão de mundo, no sentido de fazer com que o nosso comportamento a cada dia seja melhor do que do dia anterior. Porque para que essas entidades que nos tutelam percebam que vale a pena intervir ao nosso favor. Por quê? Porque do outro lado, tá, a energia vale ouro.
A energia no universo, aqui no universo atômico, vale ouro. É o que faz movimentar o universo, faz vibrar esse universo. Então não dá para se desperdiçar a energia, né? É como se fala lá na minha terra, não vão gastar pólvora em chimango, porque dá muito trabalho, ok? Então, vejam bem, eu vou dar um exemplo aqui para objetivar um pouco isso que eu estou colocando, tá? Digamos que uma determinada pessoa está muito identificada com as coisas aqui da Matrix, né? E aí é aquele tipo de gente, de pessoas, que no final de semana adoram, ficam sábado inteiro, se deixar o domingo também, lá na distribuidora de bebida, né? Fumando, bebendo, jogando conversa fora, né? E, e ela está cheia de obsessor, está cheia de problemas, né? Tá cheia... Porque, assim, na distribuidora de bebida, gente, quais as entidades que estão ali montando plantão? São ex-alcoólatras. E por que eles estão na distribuidora de bebida? Porque eles sabem que ali eles vão poder o quê? Absorver a energia etílica que eles se viciaram. Então, é um foco de obsessão, né? A pessoa se viciou no cigarro, ela sabe que ele é um distribuidor de bebida, está quase todo mundo fumando. Então, ela vai para lá, aí ela entra no campo dessas pessoas, né, e vai para casa com essas pessoas, e o cara vira uma chaminé. Sem saber, virou uma chaminé, por quê? Porque tem consciência que estão ali querendo, sabe, aquela energia, e aí entra no campo neural da pessoa e se estabelece uma certa dominação, ok? Então, digamos que dessas pessoas está tendo muito problema estranho na vida dela, não está dando nada certo, coisa e tal, aí ela ouve falar de quebra de contratos. Aí ela vai fazer uma quebra de contrato. Sem consciência nenhuma, sem compromisso nenhum, sabe? Com a sua evolução pessoal, consciencial. Vocês acham realmente que os seus monitores, não vou nem chamar de mentores, né? Seus monitores vão intervir? E por que eles intervêm? Porque existe essa questão do livre-arbítrio, no relativo livre-arbítrio, porque você, quando fez aquele contrato, você fez de livre e espontânea vontade. Agora, para quebrar esse contrato, você também tem que declarar a sua vontade. Porque esses seres que nos monitoram, eles não podem intervir nas nossas vidas. Eles podem nos influenciar, mas não podem intervir. Né? Por quê? Porque eles têm que respeitar o livre-arbítrio, mesmo que relativo aqui, é uma lei. Então, eles têm que respeitar a lei, né, do projeto Micaeli. Se eles intervirem sem o nosso consentimento, sem o pedido da pessoa, o que vai acontecer, eles vão fazer karma para eles. Então, é por isso que é necessário você fazer a declaração, né, de desemaranhamento quântico, porque ali você está declarando a sua vontade. Quando você declara a sua vontade, tá? E você está num caminho de modificação consensual, possivelmente você vai ter o auxílio, sim. Você vai ter auxílio. Por quê? Porque com essa declaração, você está dizendo que quer virar a página. E aí, aquelas entidades que estão ali no teu campo te prejudicando, se elas não saírem, se elas não abandonarem o teu campo, elas, digamos assim, elas caem na ilegalidade. Porque aquele contrato não está mais valendo. E aí, elas continuam. Então, aí possivelmente vai ter intervenção, sabe, da tua hierarquia e de outras hierarquias, se necessário, né? Para tirar aqueles seres que estão ali, né, no papel de obsessores, certo? Isso acontece muito na apometria, tá? Isso também pode acontecer no reiki, isso pode acontecer
na constelação familiar em várias terapias. Tá? A terapia que mais trabalha isso assim de uma forma objetiva é a apometria. A apometria é uma especialização muito forte de desobsessão. Tira do campo e encaminha, né, para onde tem que ser encaminhado aqueles seres que estão ali atrapalhando a vida, né, do novo avatar. Né? Mas tem outras terapias que, quando necessário, também acontece isso. E a pessoa nem fica sabendo. Né? Na constelação familiar, pode acontecer também ali quebras de contrato, com intervenção, né, da sua hierarquia. Ok? Então, assim, eu quero que vocês registrem, né, esse detalhe que é muito importante, que nós temos que nos preparar para a revogação. E é uma preparação consciencial que vai afetar o comportamental de uma forma positiva. Né? É quando eu começo a enfrentar minhas sombras, eu tenho coragem de sair da minha área de conforto, né, para buscar aquelas informações que realmente vão auxiliar, né, no meu crescimento multidimensional. Ok? Bom, dito isso, então, ontem nós apresentamos um ancoramento para fazer. Deixa eu ver qual foi o ancoramento. Um ancoramento para inaugurar o dia. Porque, assim, uma das coisas mais importantes que tem nessa lide espiritual ou multidimensional é o ancoramento. Tá? O ancoramento é uma técnica que possibilita a nossa aproximação quântica com as hierarquias que estão comprometidas com a nossa reconfiguração multidimensional. É quando você começa a fortalecer o seu antakarana, né? Que os hindus falavam, né? aquela corrente de prata, né? Que nos liga lá à tríade superior. Então, você começa a fortalecer, né? Como é que se diz, essa onda Wi-Fi que nos conecta, né, às nossas interfaces que estão em outras dimensões, né, que a gente costuma falar as interfaces superiores, né? Mas são interfaces que estão em outras dimensões e tem outros contextos e outros desafios diferentes dos nossos aqui. Nós estamos como é que eu posso ser? Num campo de alta dualidade. Então, nós temos os nossos desafios aqui. E, justamente, para sair, para conseguir vencer esses desafios, a gente precisa dessa mão amiga, né, que está lá do outro lado. E como é que você faz isso? Né? Várias técnicas. Primeiro, tentando se melhorar. Depois, buscando o conhecimento transcendental. Esse conhecimento que não é dado na ordem do dia, até mesmo que a humanidade não está preparada para isso. Né? Não jogue pérolas aos porcos. Vocês já ouviram falar disso, né? Então, o conhecimento transcendental nos permite sair daqui, sem ter choque de realidades. Porque o lado de lá é muito diferente do que as religiões falam aqui. Lembre-se, assim como é em cima, é embaixo. Então, tem muita coisa que a gente romantiza com relação ao lado de lá, e não é bem assim. Quando chegar lá, tu toma um choque. E aí, se tomou o choque, é porque não está preparado para essa realidade multidimensional. O que acontece? Te jogam para a Terra de novo, te jogam de novo para o holograma. E aí você não sai da roda do samsara, né? Não sai das rodas das encarnações, ok? Então, ontem, nessa linha de preparação, né, para as quebras de contrato, eu apresentei para vocês o decreto para a gente inaugurar o dia. Então, o decreto é como se fosse uma alimentação multidimensional.
certo? Você toma café da manhã todas as manhãs, né? Você almoça, você janta, você tal. Então, você tem que fazer também essa alimentação multidimensional, porque você não é só corpo físico, né? Então, você, ao acordar, faz esse decreto. Você está chamando a sua hierarquia. Ao meio-dia, ou antes ou depois, você faz também um ancoramento, né? Antes de dormir, é importante fazer um ancoramento, porque é o momento daquele período de tempo, né, das 24 horas, que formam o dia, em que, na verdade, a gente fica mais exposto. Porque aqui, ó, durante o horário matutino, vespertino e até mesmo à noite, nós estamos no estado, como é que eu posso ser? Beta. Tu tá com a tua consciência aqui acordada para as coisas aqui da Matrix, tá? Tu tá dormindo para a realidade mais ampla, mas está acordado aqui para as coisas da materialidade, tudo bem, né? Então você, bem ou mal, pode identificar perigos e se defender, ok? Agora, quando você dorme, né, essa consciência aí ligado à vibração beta, gama, ela é desligada, né? O nosso corpo físico ele entra em estado de animação suspensa e o nosso corpo astral ele volita, né? E aí, se você não tiver, como é que eu posso ser, frequenciado pela sua egrégora, né? Se você não busca essa aproximação, o que acontece é que você pode ser abduzido por qualquer grupo, e são diversos grupos que para nós a gente chama de mal intencionados, mas eles têm as suas pautas, eles têm os seus interesses, né? E aí você cai lá num tipo de umbral, se você dá o azar de ser levado para um umbral tecnológico, os caras podem clonar o teu duplo etérico, né? Isso possivelmente vai trazer problemas futuros durante a vida da pessoa, né? Até que haja uma operação resgate, vão lá e pegam esse teu duplo etéreo e tiram de lá e coisa e tal. Mas isso não é assim, tão fácil de acontecer. Estão entendendo? Então, é por isso que é importante o ancoramento noturno, tá? Mas aqui agora, nesse momento, eu vou apresentar para vocês o ancoramento que a gente tem que fazer, ou deve fazer, para inaugurar o dia, certo? Para quê? Para você chamar as forças solares para a sua vida nesse dia, entendeu? Para você chamar as forças micaélicas, para você chamar as forças Melquisedeque, né? Para você dizer para a sua egrégora que você está com eles, que você faz parte do time. E aí a sua vida vai, o seu dia, né, vai ter um outro contexto, sabe? Um contexto de integração multidimensional. Então, você tem uma rede de apoio, você está construindo a sua rede de apoio multidimensional. Você não está mais sozinho no mundo, ok? Mas tudo isso depende de você, ok? Então, eu já coloquei lá no grupo o arquivo PDF, né, desse decreto, só que hoje eu tive, digamos assim, um download e fiz aqui algumas atualizações, tá? Eu vou, depois que eu terminar esse vídeo aqui, já estamos no fim, eu vou colocar essa nova versão do decreto, já é a segunda versão, né? Ontem eu coloquei uma versão, aí antes do final, né, da sessão da autopometria, eu tive um download, não, tem que me veio a ideia, eu tenho que fazer uma complementação, fiz a complementação. Hoje, passando a limpo o decreto, já me veio a ideia de mais uma complementação. Agora, eu acho que a gente fecha, certo? E
E possivelmente na próxima semana, na próxima sessão de autopometria, eu vou explicar a mecânica desse decreto aqui, certo? E vou apresentar o decreto para a gente encerrar o dia, e vou explicar. Se der tempo, eu vou explicar. Se não der tempo, aí no outro encontro eu vou explicar a mecânica do decreto para encerrar o dia, certo? E depois nós vamos, num outro encontro, apresentar um decreto que a gente vai fazer ao longo do dia. Seja ao meio-dia, às 2 da tarde, 3 da tarde, não sei, entendeu? Mas o decreto que você tem que fazer ao longo do dia. Certo? Porque nós estamos num meio extremamente infectado energeticamente. Ok? E se você não tivesse auto-fortalecendo vibracionalmente a todo instante, sabe? Coisas podem acontecer, né? Consciências podem entrar no nosso campo. É só você baixar a vibração, ok? Então, vamos lá. É o decreto de gratidão por mais este grande dia. Então, comece seu dia decretando a insurgência de um ótimo dia às forças evolutivas de Nebadon, comandando a conformação dos elétrons livres para que você tenha um dia agradável, estimulante e produtivo. Então, ao acordar, alongue seu corpo no compasso do elemento madeira, entrando no espírito do elemento madeira, que é expansivo, que tem como estação a primavera, que significa o início da vida no ciclo do ano. Nesse período, a natureza floresce e dá início ao que há por vir. Não importa a estação do ano que esteja acontecendo a nossa experiência, ok? Nesse momento, no início do dia, invoca o poder inaugurador do elemento madeira, que marca a linha de partida para mais um grande dia. Então, você pensa no verde. Verde é a vibração da madeira, do elemento madeira, certo? Então, ao acordar, encha o peito de ar e diga com convicção, como um comandante certo da vitória: bom dia, luz irradiante do período, luminescente das etapas matutina e vespertina desta nova experiência. Bom dia, amado planeta Terra, berço maternal que nos acolhe de forma incondicional. Bom dia, Hélios, espírito de Monmátia, astro que nos ilumina e é o nosso sistema local. Bom dia, Sírius, estrela d'alva, nosso astro ancestral. Bom dia, Alcione, grande sol central da Via Láctea. Bom dia, amada egrégora, estejam no meu campo e na sabedoria de Mit-Hanel. Bom dia, grandes cíclopes e Elohim, a expansão do multiverso continua. Bom dia, grandes orixás, suas falanges de guardiões, elementais da natureza. A qualidade do ecossistema é nossa garantia. Bom dia, filhos paradisíacos, Voronandeques, Lanonandeques, Goronandeques, Melquisedeques. Comandos estelares, agradecemos pela paciência, certos de que o grande experimento continua nesse novo dia. Declaro que nesse dia sou o observador dos pensamentos, sentimentos, emoções, ações inconscientes e conscientes deste avatar. No dia de hoje, declaro que sou a consciência em ação. Agradeço pelo frequenciamento multidimensional nesse dia, em minha vida, em nossas vidas, na vida de minha família, em nosso planeta, e por todos aqueles que se permitem ser frequenciados pelas vibrações informacionais de nossa família estelar. Agradeço por mais esse ótimo dia, cheio de possibilidades e de esperança, de iluminação. Agradeço por esse dia ser melhor do que os demais. Agradeço pela vitória sobre a dualidade neste belo dia. Agradeço pela prosperidade, pela abundância e pelas conquistas desse dia.
Agradecemos pela atenção e presença dessas grandes consciências a nos inspirar no dia de hoje, permitindo que o sutil prepondere sobre o denso e nos possibilite ter, assim, mais um ótimo dia de frequenciamento e proximidade com as forças evolutivas de Nebadon. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. Ok? Então, assim, nós devemos iniciar nosso dia. Dar um outro impulso, né? Dar um outro impulso. Então, gente, é isso aí. Agradeço pela atenção. Resolvi fazer esse vídeo para deixar registrado o que nós falamos ontem, né? A essência do que nós falamos ontem. Certamente eu falei com outras palavras, né? E assim a gente tem mais um material aí para ir fazendo consultas, ok? Então, um beijo aí no coração de todos e nos encontramos na próxima segunda-feira.